Que a paz seja com você que está me ouvindo agora. Desde já quero agradecer a você que se inscreveu nos podcasts que estão disponibilizados nos canais os quais eu veiculo essas mensagens, que são eles, né, o Amazon Music, Deezer, Spotify, e também você que se inscreveu através do grupo do WhatsApp, né? Primeiro, desde já quero pedir perdão a você por não ter enviado mensagens anteriormente. Uma das coisas que me fez não gravar mais mensagens foi a ausência de um aparelho celular que me possibilite fazer isso, porque meu celular havia se estragado, né? E então ainda estou com um aparelho improvisado, mas enfim, consegui então poder agora gravar as mensagens e acho muito necessário e relevante esse podcast feito fora do dia certo, né? Normalmente são nos sábados que eu planejei gravar mensagens assim, mas eu acho muito necessário devido ao tempo que estamos vivendo. E eu não estou falando de pandemia. Jesus ele disse que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E o amor de que Jesus fala é o amor, acima de tudo, a Deus e o amor, é claro, às pessoas que nos cercam, o amor ao próximo. Então, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitas pessoas se esfria. Então, muitas pessoas deixam de servir a Deus e deixam de ajudar umas às outras. E eu acho muito necessário falar sobre o verdadeiro evangelho. Esse é o tema dessa nossa conversa, ou pelo menos desse monólogo, né, que eu estou falando sozinho, mas eu espero que você, tendo alguma dúvida, algum comentário, venha a me enviar então mensagem. Bom, o que eu gostaria de dizer para você, e o porquê que eu estou dizendo isso, é que muitas pessoas, às vezes, comentam comigo na rua que acham as mensagens, né, bonitas, né, enfim, que gostam de ouvir as mensagens bíblicas que tem gravado, mas esse tipo de comentário não me deixa muito confortável, e eu vou dizer o porquê. Não é porque eu não gosto de saber que as pessoas agradam de ouvir as mensagens, mas a questão é o que é feito com essa mensagem. Muito mais importante do que você achar uma mensagem bíblica bonita é você entender essa mensagem, o contexto no qual ela se aplica e obedecer a palavra de Deus. Então é isso que me deixa um pouco desconfortável. Se você comenta que gosta de uma mensagem bíblica, mas não procura viver conforme os ensinamentos de fato bíblicos, vai me deixar numa situação meio constrangedora, porque esse é o objetivo. O objetivo não é agradar você, o objetivo é agradar a Deus. E eu creio que Deus me chamou para fazer isso, para anunciar a palavra dele para as pessoas que me cercam. E eu não faço isso só por mensagem, eu faço isso nas minhas conversas diárias, nos meus relacionamentos diários com as pessoas que me cercam, parentes, amigos, vizinhos. Então, dentro das oportunidades que eu entendo que Deus me abre, eu anuncio o Evangelho. E o que é o Evangelho? É isso que eu gostaria de falar. Como o próprio Paulo escreveu na carta aos Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a salvação é algo que nenhum ser humano pode viver de verdade se não tiver. Entenda que todo ser humano é pecador. Então o Evangelho vem para assumir isso. A palavra Evangelho significa boa notícia. A boa notícia, ela vem diante de uma situação ruim. Você está passando por uma situação ruim, de repente alguém te dá uma boa notícia, e você quer ouvir aquela notícia porque a situação atual não é boa, mas você precisa ouvir a boa notícia. Qual é a sua e a minha situação atual? A condenação eterna. Eu espero que não seja assim comigo, porque de fato eu creio na mensagem do Evangelho. Mas é importante que você creia que, por ser pecador, alguém morreu por você e por mim. Alguém se ofereceu em sacrifício, e esse alguém é o Filho de Deus, Jesus, o Messias, o Cristo, o escolhido de Deus para reinar sobre os homens. Então, Jesus ele se ofereceu como um sacrifício perfeito para tirar o pecado do mundo. Essa é a boa notícia.
Os seus pecados em Cristo foram perdoados, se você crê no sacrifício perfeito. Mas Jesus não está mais morto, ele está vivo para reinar sobre a nossa vida. Então, o Evangelho, ele vem dizer essa boa notícia, que em Jesus nós temos os pecados perdoados. E por que isso é importante? Porque todas as pessoas estão condenadas, elas já estão indo a passos largos rumo à condenação eterna. Se você preferir chamar assim, rumo ao inferno. A humanidade está caminhando a passos largos em direção à perdição eterna. E eu não estou usando isso como símbolo, eu estou falando a verdade. Realmente existe a condenação reservada para aqueles que rejeitam a mensagem de Deus. Sabe? E é triste a gente olhar ao redor e ver muitas pessoas vivendo dissolutamente, vivendo a sua própria maneira. E é ruim isso, é desagradável isso. A gente vê que as pessoas estão caminhando para a perdição eterna, estão tendo uma vida desordenada, e eu não falo por questões financeiras e coisas assim, mas estão vivendo de forma desordenada, achando o que é absurdo e condenável, reprovável aos olhos de Deus, achando coisas como se fosse normal. E isso é uma coisa terrível, sabe? Eu não quero que você pense que isso se trata de religiosidade, ou que o Evangelho, porque a maioria das pessoas pensa que o Evangelho vem para melhorar a vida das pessoas. Não é isso. O Evangelho não existe para melhorar a sua vida, não existe para enriquecer você ou eu, não existe para prosperar pessoas. O Evangelho não está presente, disponível às pessoas para que elas tenham uma vida melhor. Deus não se importa apenas em te dar uma vida melhor. O que Deus se importa é de te dar vida eterna. E não tem nada a ver com viver bem aqui, muito pelo contrário. Se você decidir seguir o verdadeiro evangelho, a sua vida aqui vai ser cheia de perseguições e ataques. Vão existir ataques contra a sua vida por você decidir viver o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo. A boa notícia de que Jesus morreu por nós e ressuscitou. E isso faz toda a diferença. Jesus morreu e ressuscitou. Isso mostra que ele é quem ele disse ser, ele é o Filho de Deus, ele reina sobre nós, ele é o Messias prometido a Israel, ao povo judeu. E às vezes as pessoas pegam Jesus e descontextualizam ele do conceito base bíblico, né? Apresenta Jesus como se fosse um europeu, um brasileiro, mas não como um israelita temente a Deus e obediente a Deus. E Jesus é Jesus é aquele, o servo sofredor de Deus, né? Jesus é o Filho de Deus que se ofereceu pelos nossos pecados. E ele ressuscitou porque Deus o aprovou. Olha, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele nos chamou para sermos seguidores dele. E se você vai seguir uma pessoa, eu costumo usar esse exemplo, imagina que você está andando numa trilha rural, né? E de repente, nessa trilha, você está seguindo uma pessoa e ela passa no meio da lama. Se você está seguindo ela, você vai passar também, você vai se sujar também. Se ela passa numa ponte, se você está seguindo ela, você vai passar também. Se ela passa no meio da água, se você está seguindo ela, você também vai passar. Da mesma forma, assim como Jesus, enquanto esteve com seus 12 discípulos, andando, ensinando, levando o evangelho do reino, ele foi perseguido, ele foi atacado, ele foi caluniado, e nós, se decidirmos ser seguidores verdadeiros e sinceros do Senhor Jesus, nós também o seremos. Eu posso testemunhar a você que o Evangelho ele não vem para melhorar a sua vida, ele vem para fazer com que você tenha a esperança da vida eterna. Sabe, a fé, ela não é uma força, ela não é um sentimento interior, uma coisa que as pessoas mistificam, colocam como se fosse um poder mágico, a fé que move montanhas e que não é isso que Jesus falou. Jesus não falou que fé move montanhas, ele falou que se disseres este monte, né, se tiveres fé, né, então quer dizer que a atitude movida pela fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova de coisas que se não veem, conforme Hebreus capítulo 11. Então é importante que você veja que a fé ela tem tudo a ver com ressurreição dos mortos, vida eterna.
A fé, ela não é um sentimento para fazer você receber milagre. A fé, ela é algo que precisa estar baseado num fato e você vai viver de acordo com aquele fato. E o fato é que Jesus ressuscitou. E mediante a fé nele, você tem a esperança da vida eterna. Nada dessa história, morrer, fechou o olho aqui, abriu lá no céu, né? Aí está lá, a pessoa às vezes falece, com todo respeito a você que já perdeu um ente querido, mas essa história de ficar falando, fulano foi morar com Deus, olha, a Bíblia não fala a respeito disso. Todas as pessoas que morreram, desde Adão até o último, que morreu nesse exato segundo que você está ouvindo essa mensagem, estão aguardando a ressurreição. E vão ressuscitar para comparecer diante do justo juiz e serem julgados. Guarda isso no seu coração. Olha, nós vivemos num período onde o poder judiciário do nosso país está desacreditado, né? Está em crise, mas existe um juiz que é justo, sim. E esse juiz é Deus. E também ele constituiu alguém para julgar vivos e mortos mediante a sua vinda gloriosa, que é Jesus, o seu Filho. Então, entenda que os juízos de Deus são justos, os decretos dele são perfeitos, e por mais que você esteja entristecido, surpreso, chateado com os últimos acontecimentos, né? É importante que você saiba que Deus, ele tem tudo debaixo do controle de suas mãos. Nem tudo que acontece é porque Deus quer, né? Mas Deus permite muita coisa acontecer e vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo, sim, da manifestação dos juízos de Deus. Olha, a pior coisa que existe são as pessoas acharem que são perfeitas. E por isso elas não veem a necessidade da salvação em Cristo, o resgate. Nós éramos escravos dos nossos pecados. Tem muitas pessoas que pensam que vivem do jeito que quer. Isso é escravidão. Você pensar, eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. A pessoa que diz isso, ela já está escrava dos próprios desejos. Porque se você pedir para ela, então para de fazer isso aí que você faz, para de fazer isso aí que você costuma fazer, ela não vai conseguir. Porque ela está presa e ela precisa de alguém que a liberte. E esse alguém é Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Então, ao crer que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Salvador de Israel e também de todos aqueles que nele creem, mesmo que não sejam judeus, não sejam israelitas, é o meu caso, espero que seja o seu, que você crê em Jesus. Então, isso é evangelho, sabe? Jesus, ele veio para trazer o perdão dos pecados, mas ele veio para alertar também que aquele que quer ser seguidor dele vão receber coisas boas sim nessa vida, mas com perseguições, porque com o nosso estilo de vida, o nosso comportamento cristão, de fato, tem muita pessoa que se diz cristã e não é, nem um pouquinho. Pode ser qualquer coisa, menos cristã, menos seguidora de Jesus. Então, com o nosso comportamento, nós vamos afrontar o império, o reino das trevas. Nós vamos afrontar. A Bíblia diz, inclusive em Tiago, capítulo 4, que aquele que se faz amigo do mundo, ele se faz inimigo de Deus. Consequentemente, aquele que quer ser amigo de Deus, aquele que quer andar com Deus, ele vai se opor ao mundo, ele vai se opor à maneira de viver, de pensar, de raciocinar, de filosofar, de se vestir, de consumir, de ter lazer do mundo. Então, aquele que de fato está no reino de Deus e quer receber o reino de Deus por herança, ele vai ter, sim, a inimizade com o mundo. Então, o evangelho não vem fazer você, ele não tem por objetivo fazer de você uma pessoa melhor. O evangelho tem por objetivo abalar suas estruturas e transformar a sua vida, a nossa vida, de dentro para fora. O jeito que você se comporta, né, a palavra de Deus vem para nos limpar. Jesus, certa ocasião, ele contou uma parábola que você pode encontrar em João, capítulo 15. Jesus, ele diz que ele é a videira, ou seja, uma parreira, um pé de uva, e o Pai, né, Deus, é o agricultor, e nós somos as varas que estão ligadas
nessa árvore, nessa videira que é Jesus. Então, se nós estamos ligados em Jesus, nós vamos dar muitos frutos. Mas aquele que dá fruto, Deus vem e poda, corta os galhos, os brotinhos que vão impedir de frutificar, né? Para que a gente dê mais fruto ainda. E Jesus ele diz que vocês, diz os discípulos que estavam ouvindo ele naquele momento, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, o objetivo da mensagem bíblica é fazer com que eu e você sejamos limpos. Todos os dias, quando você abrir a sua Bíblia, você vai se limpar. Deus vai limpar você, vai podar você. E não estou falando só de pecado. Às vezes tem atitudes que prejudicam você de viver a plena vontade de Deus para a sua vida. E Deus quer cortar essas coisas da sua vida. Deus quer tirar certos hábitos, talvez certas amizades que são prejudiciais à nossa comunhão com Deus. Então, Deus quer nos limpar e a gente precisa aceitar isso. Sabe, eu fico triste quando eu vejo pessoas achando que o evangelho é para fazer com que as pessoas melhorem de vida. E não tem nada a ver com isso. Sabe, nós temos sim uma vida plena, uma vida de paz verdadeira, mesmo em meio a tribulações, se nós servimos a Deus. Mas nós vamos ter perseguições, porque nós vamos incomodar a pessoa que vive para o mundo. Nós não vivemos para o mundo. Nós não vivemos conforme o mundo, nós vivemos para Deus. Porque a gente sabe, é como se a gente estivesse vivendo aqui como o povo de Israel lá no Egito. Eles estavam trabalhando com trabalhos forçados e eles desejavam a sua libertação. E de repente aparece o libertador, que era Moisés. Da mesma maneira, vai se manifestar o nosso libertador. Jesus, ele voltará. E o evangelho tem tudo a ver com isso. Jesus voltará. Eu repito, Jesus voltará. Ele vai voltar para arrebanhar as pessoas e conduzi-las ao reino eterno de Deus, para estabelecer o reino visível de Deus. Você nunca prestou atenção nisso? Apesar daquela oração que Jesus nos ensinou, que para mim não é para a gente ficar repetindo, mas um modelo, quando Jesus ensina a oração que talvez você chame de Pai Nosso, né? Primeiro ele mostra que toda oração deve ser dirigida apenas ao nosso Pai Celestial, que é Deus, o Pai de Jesus Cristo, né, o nosso Pai. Então toda oração deve ser dirigida a Deus, mas uma das frases que esse modelo de oração fala é que venha o teu reino, e nós estamos falando justamente da vinda gloriosa de Jesus, o Messias, que é o rei que Deus escolheu para o reino dele. Então Jesus ele virá para reger as nações com vara de ferro e trazer juízo de Deus sobre as nações. Jesus virá, glorioso dos céus, ajuntará de toda a terra com glorificação, né? Quer dizer, vai nos conceder um corpo transformado, né? E eterno. O nosso ser vai se transformar, aqueles que creem e vivem conforme a palavra de Deus. Jesus mesmo falou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus disse isso. Em Mateus 7 você pode conferir. Então Jesus ele declarou, aqueles que creem e vivem conforme os seus ensinamentos vão herdar esse reino. Você pode até estar, mas herdar o reino é apenas para aqueles que vivem conforme a vontade de Deus. Então Jesus ele virá glorioso do céu, você pode conferir em 1 Coríntios 15, e arrebanhará toda a sua igreja, todos os seus escolhidos, judeus e não judeus que creem nele, pessoas de toda a terra. Serão arrebanhadas na atmosfera, nesse céu azulzinho que você enxerga com nuvens de dia, e nós iremos então estabelecer este reino visível lá na cidade de Jerusalém. Então isso vai acontecer, isso é um fato. Né? Todas as pessoas, e olha, antes de nós aparecermos arrebanhados com Jesus nos ares, né? Nesse céu azulzinho com nuvens, os mortos que morreram crendo em Jesus, não todos,
mas aqueles que de fato creram e viveram conforme os ensinamentos de Cristo. Não é apenas acreditar, é obedecer. Então, aqueles que morreram fiéis a Jesus ressuscitarão para então receber essa herança do reino, para reinar com Cristo por toda a terra. Então é importante que você e eu, é importante que nós entendamos isso. Sabe, o Evangelho, ele é isso, ele é essa esperança da vida eterna. E não é para melhorar a sua vida, é para a gente viver aguardando esse dia. É disso que o Evangelho se trata. Viver esperando a manifestação visível de Jesus, o Messias. Todos os dias que quando você acordar, você espere o ressoar da última trombeta. Vai conferir ali 1 Tessalonicenses 4, verso 13 e 18. Confira 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo 15 inteiro, leia e veja que há vida eterna nos esperando e que é justamente disso, dessa vida eterna, do reino de Deus, que nós estamos falando quando Jesus disse que venha o teu reino. É isso que a gente tem que pedir a Deus, que o reino venha. Então, eu achei muito necessário dizer a você que me ouve, que ouve as minhas mensagens, me perdoe por não ter enviado antes mensagens anteriores, mas procurarei retornar a gravação das mensagens, tá? E é esse o assunto que eu gostaria de tratar. Então, o Evangelho não é para melhorar a vida das pessoas, mas é para trazer a esperança da vida eterna. Então, Deus não quer apenas te dar uma vida melhor. Deus quer te dar a vida eterna, perfeita, junto com Ele e junto com o Filho dele, Jesus, o Messias, o nosso Senhor. Então, que você viva esperando esse dia. É disso que o Evangelho se trata. Esperança da vida eterna. E viver uma vida justa enquanto a gente aguarda, a gente tem essa esperança. Que a paz esteja com você e até a próxima mensagem.